Apóstolo Paulo. Originalmente era chamado de Saulo. Nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, uma cidade da província romana da Cilícia, que hoje faz parte da Turquia. Ele era de origem judaica e pertencia à tribo de Benjamim. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele acreditava que o movimento cristão era uma ameaça ao judaísmo e, por isso, participou ativamente da perseguição a seguidores de Jesus. No entanto, tudo mudou quando ele teve uma experiência transformadora. Segundo relatos bíblicos, enquanto Saulo estava a caminho de Damasco, uma luz brilhante do céu o cercou e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo caiu no chão e ficou cego. Ele então foi levado para Damasco, onde ficou por 3 dias sem comer nem beber. Durante esse período, um discípulo chamado Ananias foi instruído por Deus a ir até Saulo e curá-lo. Ananias obedeceu, e ao impor as mãos sobre Saulo, ele recuperou a visão e foi batizado. A partir desse momento, Saulo se converteu ao cristianismo e mudou seu nome para Paulo. Após sua conversão, Paulo se tornou um dos mais importantes líderes do cristianismo primitivo. Ele viajou extensivamente pelo mundo romano, pregando o evangelho de Jesus Cristo e fundando várias comunidades cristãs. Suas viagens missionárias o levaram a lugares como Grécia, Macedônia, Ásia Menor e Roma. No entanto, Paulo, com sua pregação, provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Ele enfrentou oposição de líderes religiosos, foi preso em várias ocasiões. Porém, as prisões de Paulo não foram apenas momentos de sofrimento, mas também oportunidades para ele testemunhar sobre sua fé e compartilhar o evangelho com vários outros cristãos. Escrevendo 13 epístolas, que são cartas enviadas às comunidades cristãs para ensinar, encorajar e corrigir questões doutrinárias. São essas: Romanos. A epístola para os Romanos é uma das mais longas e teologicamente ricas escritas por Paulo. Nela, ele aborda a justificação pela fé, a reconciliação com Deus e a vida no Espírito. Paulo apresenta uma visão abrangente do Evangelho e sua importância tanto para judeus quanto para gentios. Coríntios 1. Esta epístola foi escrita para a igreja em Corinto. Paulo aborda questões como divisões na igreja, imoralidade sexual, o papel das mulheres na igreja, a importância dos dons espirituais e a ressurreição dos mortos. Coríntios 2. A segunda epístola aos Coríntios é mais pessoal, onde Paulo defende seu apostolado e encoraja a igreja a permanecer fiel a Cristo. Ele também fala sobre a generosidade e a alegria de doar. Gálatas. A epístola para os Gálatas foi escrita para corrigir ensinamentos falsos que estavam infiltrando a igreja na Galácia. Paulo enfatiza a justificação pela fé em Jesus Cristo, em contraste com a observância da lei judaica, e defende a liberdade em Cristo. Efésios. Essa epístola para Efésios aborda a unidade e a identidade dos crentes em Cristo. Paulo fala sobre a graça de Deus, a reconciliação entre judeus e gentios, o papel da igreja como corpo de Cristo e a armadura espiritual. Filipenses. Esta é uma epístola de encorajamento escrita por Paulo enquanto estava na prisão. Ele exorta os filipenses a se alegrarem no Senhor, a terem humildade e a confiarem em Deus em todas as circunstâncias. Colossenses. A epístola para os Colossenses é uma resposta para os ensinamentos heréticos que estavam surgindo na igreja em Colossos. Paulo enfatiza a supremacia de Cristo, a importância da fé em Cristo e a necessidade de viver uma vida centrada em Cristo. Tessalonicenses 1. Paulo escreveu esta epístola para a igreja em Tessalônica. Ele fala sobre a esperança da segunda vinda de Cristo, incentiva a santidade e o amor fraternal e dá instruções práticas para a vida cristã. Tessalonicenses 2. A segunda epístola aos Tessalonicenses aborda a confusão em relação à segunda vinda de Cristo. Paulo reforça a importância da paciência e da perseverança na fé, enquanto aguardam o retorno de Jesus. Timóteo 1. Esta epístola foi escrita para instruir Timóteo, um jovem líder da igreja, sobre questões relacionadas ao ensino correto, liderança e conduta apropriada na igreja. Timóteo 2. A segunda epístola a Timóteo é uma carta pessoal de Paulo para encorajar e instruir Timóteo em seu ministério. Paulo fala sobre a importância da perseverança, da fidelidade à palavra de Deus e da preparação para enfrentar dificuldades. Tito. A epístola a Tito é uma carta escrita por Paulo para instruir Tito sobre a liderança na igreja em Creta. Paulo fala sobre a importância da doutrina correta,
da conduta piedosa e da organização da igreja. Filemon. Esta é uma carta pessoal de Paulo a Filemon, um cristão rico, sobre o perdão e a reconciliação com seu escravo convertido, Onésimo. Paulo, em suas epístolas, aborda temas como a salvação pela fé em Jesus Cristo, a importância do amor e da unidade entre os cristãos, a santidade na vida, a liderança na igreja, a ressurreição dos mortos e o papel da lei judaica na vida cristã, entre outros. Sua prisão terminou com sua execução por volta do ano 67, depois de Cristo, durante o reinado do imperador Nero. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Óstia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. E talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Timóteo 2, 4, 7 e 8. O apóstolo Paulo deixou um impacto duradouro na história do cristianismo, tanto pela sua dedicação incansável à fé, como pela sua contribuição teológica. Sua influência continua a ser sentida até os dias de hoje, e suas escrituras continuam a ser estudadas e seguidas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Paulo, em suas epístolas, ainda enfatiza que, mesmo que alguém possua dons espirituais extraordinários, como falar línguas dos anjos ou ter profundo conhecimento, se não tiver amor, tudo isso é vazio e sem valor.